Olá pessoal, esse vídeo vai ser um tutorial da síntese 4PFS no GeoGebra. Então, como falado nos vídeos anteriores, recomendo que vocês vejam o vídeo com a teoria, onde eu passo um pouco mais rapidinho, apesar de que é demorado, o vídeo é longo, mas eu explico os detalhes, né, onde a gente não fica se perdendo no detalhe da implementação no GeoGebra. Talvez esse vídeo fique longo, talvez eu divida ele em dois. Vamos ver como a gente consegue ir levando. Então, eu já coloquei aqui as posições, elas são as mesmas que eu usei no vídeo com a teoria, também são as mesmas usadas no semestre anterior na disciplina. Então, certo. Então, como a gente já começava, a gente sempre começava essas sínteses encontrando os pontos de polo, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, os pontos de polo eram encontrados pelas mediatrizes, né? Então, C1, C2, D1, D2. Aqui a gente vai ter, se não me engano, 6 pontos de polo, vamos contando. Então, esse primeiro aqui é o polo P12. Talvez eu acelere o vídeo. Certo. Então eu acelerei aqui o vídeo porque então aqui vocês já pegaram o jeito no 2 e no 3 PFS. A gente vai encontrando cada polo encontrando as mediatrizes, né? Então aqui a gente usa as combinações 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Então encontrando aqui esses seis polos, né? Então aqui o próximo passo é encontrar o triângulo de polos 1. Então aqui é uma definição diferente do triângulo de polos que a gente tinha encontrado antes, né? Então a gente vai usar aqui todos os 3 pontos que usam o índice 1, né? Então são os polos P12, P13 e P14. Nenhum dos outros dois usa o índice 1, né? Então esse aqui seria o triângulo de polos 1. Vou ocultar aqui os lados. E aí a gente vai então agora encontrar os polos imagem. E os polos imagem eles também têm uma definição um pouco diferente do que a gente tinha no 3PFS. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: esses 3 polos que não foram usados para definir o triângulo de polos 1, a gente vai refletir eles em relação aos lados do triângulo de polos 1. Qual lado? Então vamos pegar o polo P23, por exemplo. A gente vai refletir ele em relação ao lado formado pelos polos P12 e P13. Ou seja, a gente usa os índices dele, né? Então aqui os índices são 2 e 3. A gente vai usar o lado formado pelos índices 2 e 3, né? Ou 1, 2 e 1, 3. A gente vem aqui, selecionamos aqui a ferramenta de reflexão. Vamos refletir o polo P23 em relação a esse lado aqui, gerando o polo P23, P23.1 ou P23'. Aqui eu acabei usando uma nomenclatura diferente do 3PFS, mas porque era o que eu já tinha usado antes, mas são os polos imagem, né? E a gente faz isso para os 3 polos que não pertenciam ao triângulo de polos. Então a gente fez para o ponto P23, vamos fazer para o P24 também. Então a gente vai refletir o lado P24, o ponto P24 em relação aos lados com índice 2 e 4. Então, ou seja, esse lado aqui. Vamos chamar ele de P241. P241. E a gente faz a mesma coisa para o polo P34, a gente reflete ele. Vamos pegar aqui a ferramenta de refletir. P34 em relação ao lado formado pelos índices 3 e 4, esse lado aqui. E a gente vai chamar isso aqui de P341. Eu vou vir aqui e rearranjar.
E eu também vou colorir eles de uma cor diferente. Então eu estou usando aqui Ctrl para selecionar, seguro a tecla Ctrl e vou clicando em cada um deles para selecionar todos eles ao mesmo tempo. Eu vou dar aqui uma cor diferente e um marcador diferente, só para a gente ter aqui essa diferença bem clara. Então agora a gente encontrou aqui os polos imagem. Eu vou usar aqui uma dessas caixas para ocultar o triângulo de polos 1. Vou abreviar aqui, porque a gente vai ter várias caixas. Então, triângulo de polos 1. E vou selecionar aqui esse triângulo que a gente definiu. Então, conseguimos esconder eles. Eu vou também criar uma caixa para os polos 1, os polos que têm índice 1, que formaram o triângulo de polos 1. Uma caixa e uma caixa para os polos imagem. Vou chamar de PI, polos imagem. E vou selecionar aqui os pontos que a gente coloriu de laranja. Beleza? Então podemos aqui esconder eles. E esses outros 3 polos, a gente não vai mais usar eles. Então vou usar aqui a ferramenta para esconder eles. Ok. Então, o próximo passo é encontrar o quadrilátero de polos imagem 1, certo? Quadrilátero de polos imagem 1. Vou selecionar aqui a ferramenta de polígono. E esse quadrilátero ele tem uma ordem bem definida. Então, vou voltar aqui nos slides que eu usei para a apresentação. O quadrilátero de polos imagem 1 ele tem uma ordem bem definida. São esses pontos aqui, P13, P14, P241, P231, nessa ordem. Então, nesse caso aqui, eles formam um quadrilátero convexo, mas pode acontecer, deixa eu pular aqui, porque ao longo da nossa síntese a gente vai então usar de novo esse quadrilátero, então é bom a gente marcar, e a gente vai usar os outros quadriláteros de polos imagem, o 2, por exemplo, e o 2 aqui a gente já vê que ele não é mais uma forma convexa, mas a gente ainda segue sempre a mesma ordem, sabe? Então, vocês vão ter uma geometria diferente, uma ordem de pontos diferentes, isso aqui vai ter uma cara diferente, mas vocês usam sempre a mesma ordem. Então, aqui no caso, o quadrilátero 2 são os polos P12, P13, P341, P241, nessa ordem. Então, eu vou vir aqui no GeoGebra e vou já marcar todos esses quadriláteros. Então, eu tenho aqui anotado, isso aqui eu não lembro de cabeça, que o quadrilátero de polos imagem 1 é formado nessa ordem pelos polos P13, P14, P241, P231 e de volta para o primeiro ponto. Eu vou aqui esconder esses nomes e eu já vou criar aqui uma caixa, porque esse aqui a gente vai chamar de quadrilátero de polos imagem 1, certo? Estou abreviando aqui porque a gente vai ter várias caixinhas. Então eu seleciono o centro do polígono do quadrilátero e seleciono os lados para criar a caixa. Então aqui a gente tem o quadrilátero de polos imagem 1. Vou fazer a mesma coisa para os quadriláteros de polos imagem 2 e 3. Então, polígono, e o quadrilátero de polos imagem 2 é formado nessa ordem pelos polos P12, P13, P341 e P241. P241 e volta para o primeiro ponto. Então, como vocês podem ver, é a mesma geometria do vídeo da teoria, né? Então, a gente tem um polígono que não é convexo, mas a gente segue mesmo assim essa ordem. E tem que lembrar que, então, esses lados que eu estou definindo, eles são realmente os lados do quadrado, e durante a teoria a gente também vai se preocupar com as diagonais, mas, então, isso aqui que eu estou marcando são os lados e não as diagonais. Vou criar uma caixa para ele também. Caixa para o quadrilátero de polos imagem 2, selecionando aqui todos esses lados. E a mesma coisa para o quadrilátero de polos imagem 3. Então eles seguem a ordem P12, P14, P341,
e P231, certo? Ok, então a gente definiu os três quadriláteros de polos imagem. Por enquanto eu só vou usar o 1, mas mais para frente a gente vai usar os outros, por isso que eu já defini todos eles de uma vez. Então, a partir do quadrilátero de polos imagem 1, a gente vai escolher um par de lados opostos, pode ser qualquer par de lados. Eu vou escolher os mesmos que eu usei sobre a teoria, que são esses lados opostos que eu estou selecionando aqui. Poderia ser o outro par de lados opostos. Só prestar atenção quando tiver uma forma que seja assim, para selecionar realmente os lados opostos. Né? Às vezes eles podem se cruzar. Mas no caso do quadrilátero de polos imagem 1, eles não vão se cruzar. E o que a gente vai fazer com esses lados opostos é começar encontrando as mediatrizes desses lados. Então, vou encontrar a mediatriz desse lado e a mediatriz desse lado. E eu vou definir um ponto sobre um dos lados que eu vou chamar de M'. Então, vou renomear ele aqui para Mzão linha. E ele é um ponto que ele vai variar sobre essa reta. Então, mais para frente, a gente vai estar interessado em todas as posições dele sobre essa reta. E a gente vai encontrar um outro ponto sobre a outra reta que vai definir o mesmo ângulo com o lado da base, né? Ou seja, esse ângulo aqui, e eu vou pegar... aliás, eu vou fazer o seguinte, eu só vou selecionar na outra ordem para mostrar esse ângulo agudo, certo? Porque aqui nesse caso, a gente não deve vir aqui, clicar com o botão direito e ângulo de 0 a 180 graus. Não faça isso, porque isso vai alterar a curva de pontos de círculo que a gente está interessado. Não clique em deixa do jeito que está. No caso, se eu tivesse feito na outra ordem, ia ficar aquele ângulo um pouco menor do que 360 graus mesmo. A gente ia deixar, estou colocando aqui mais por estética mesmo e por fins didáticos para vocês verem aqui essa abertura. Mas não teria problema também selecionar na outra ordem. E beleza, então aqui eu tô mostrando aqui essa abertura alfa, que mostra essa abertura entre esse lado e esse ponto, e a gente vai encontrar o ponto equivalente na outra reta, que define o mesmo ângulo. Então, lembrando que tem que ser o
Aí então a gente vai criar círculos, a gente vai ver aqui na ferramenta, selecionar a ferramenta de círculo dado centro de um dos pontos, e a gente vai centrar os círculos nesses pontos M' e M2', e eles vão passar pelos lados que geraram cada um desses pontos, né, respectivamente. Então, seriam esses pontos aqui, né, porque o ponto M' foi gerado por esse lado ali, então a gente passou o círculo por um dos pontos, já passou pelos dois, porque isso aqui é uma mediatriz, e a mesma coisa para o ponto M2'. Vou só rapidinho esconder os nomes. E esses dois círculos, a gente está interessado nas duas interseções desses círculos. E a gente vai chamar essas interseções de C0' e C0 duas linhas. E com esses dois pontos, eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar aqui o rastro, vocês não precisam fazer, isso aqui é só para mostrar para vocês o que acontece conforme eu vario, então, esse ponto M', lembrando que esse ponto M' ele foi escolhido ao acaso, né? A gente não definiu ele sobre nenhum ponto específico. Então, ele poderia estar sobre qualquer uma dessas posições, e a gente vê que essas interseções das circunferências, esses pontos C0' e C0 duas linhas, eles vão passando por uma determinada região. E essa região sobre a qual eles passam é chamada de curva de pontos de círculo. Então, se vocês forem ver na teoria, né, no livro de mecanismos, existe outra curva chamada de curva de pontos de centro, e ela é gerada com um processo bem parecido, só que ao invés de usar o quadrilátero de polos imagem, a gente vai usar só o quadrilátero de polos, mas não é o que a gente vai fazer, a gente optou por usar a curva de pontos de círculo, nesse caso, e essa curva aqui que a gente está vendo, então essa curva aqui é chamada de lugar geométrico dos pontos C0' e C0 duas linhas. Lugar geométrico seria, então, o conjunto, né, o espaço de todos os possíveis lugares que esses pontos podem estar. Eles só podem estar sobre um caminho específico, que é esse caminho aqui, nesse caso, em forma de S que a gente está vendo. Já vou comentar mais sobre isso, mas vamos primeiro gerar isso. Então, eu vou começar aqui escondendo, aliás, não vou esconder esse aqui não, vou esconder as circunferências que estão poluindo a imagem, vou dar uma mexida aqui na tela para tirar o rastro, eu vou esconder os ângulos que a gente estava interessado, vou esconder as mediatrizes, certo? Depois a gente vai esconder mais coisa. E agora a gente tem então só aqui o ponto M' que variando vai mudando a posição do C0' e do C0 duas linhas, da mesma forma que a gente tinha visto antes, só que agora os elementos eles estão escondidos. Vamos ver aqui de novo para esconder os rastros. E agora a gente vai vir aqui na ferramenta do GeoGebra chamada lugar geométrico. E a gente vai clicar na ferramenta de lugar geométrico. A gente vai selecionar o lugar geométrico do ponto C0', então clicamos primeiro nele, em relação ao ponto M', né? Ou seja, todos os lugares que C0' pode assumir, desde que eu varie M' em todos os possíveis pontos de M', né? Que seria toda essa reta ali que gerou ele. A gente faz a mesma coisa para o ponto C0 duas linhas, então a gente clica nele primeiro e depois no M', e a gente vai completar aqui essa curva. Então essa curva ela vai ser formada por duas partes, né, por esses dois lugares geométricos, e eu vou voltar aqui ocultando vários desses pontos. Vou usar a tecla Ctrl para selecionar vários pontos ao mesmo tempo, clicar com o botão direito, configurações e exibir objeto para esconder eles. Vou vir aqui também nessa ferramenta para exibir e esconder os rótulos. E essa aqui, então, é chamada da curva de pontos de círculo, certo? Ela nem sempre vai ser contínua, às vezes a gente pode ter um laço que se separa, né? Então, como a gente viu, ela é formada por duas partes, essas duas partes elas podem estar desconexas, mas a análise ela vai ser bem parecida, tanto no caso onde for conexo, quanto no caso onde não for conexo, para fazer a síntese. Então, vamos criar aqui mais uma caixa para conter, para organizar aqui essa curva de pontos de círculo.
Aqui no 4PFS eu estou sempre abreviando, então vou chamar só de CPC e selecionar essas duas partes. E aqui a gente tem, então, uma caixinha para exibir e esconder a curva de pontos de círculo. Então, essa curva vai ser onde vão morar vários pontos, incluindo os pontos B1 e A1, que a gente está acostumado a escolher com 2 graus de liberdade, né? Ou seja, a gente pode escolher ele sobre o plano, com algumas regiões de restrição, mas no geral sobre o plano. Agora, A1 e B1 vão ser escolhidos só sobre essa reta, só sobre essa reta não, né? Só sobre essa linha, essa curva. Mas a gente vai começar analisando defeitos de ramificação e defeitos de ordem, certo? Então, começando com os defeitos de ramificação, eu vou mostrar aqui os polos e os polos imagem, que a gente estava interessado, né? E também o quadrilátero de polos imagem 1. Então, a gente vai começar gerando os pontos Q. Pontos Q vão servir para a gente fazer análise de defeito de ramificação. Para encontrar esses pontos Q, a gente vai mostrar cada um desses quadriláteros. A gente vai estender os lados opostos desses quadriláteros. Então, por exemplo, eu selecionei aqui esse par de lados opostos. Vou até talvez esconder a curva de pontos de círculo para facilitar, mas essa interseção aqui ela sempre vai cair sobre a curva de pontos de círculo, isso já é esperado. E a gente vai marcar essa interseção dos lados opostos. Para marcar essa interseção dos lados opostos, a gente deve seguir uma convenção em relação à nomenclatura, certo? Então, isso aqui vai ser um ponto Q, a gente começa chamando ele de ponto Q, e ele vai ter um par de índices, IJ aqui, que eu deixei J por enquanto. Esses índices, eles vão ser dados baseado no lado, em qualquer um dos lados que o gerou, certo? E quais vão ser esses índices? Então, a gente começa... Eu detalhei isso no vídeo sobre a teoria, né? Então, a gente começa olhando os índices de um dos lados que o gerou. Então, por exemplo, ele é formado pelos vértices com índices 1, 3 e 2, 3. O último índice a gente ignora, tá? Sobre o polo imagem. Então, 1, 3 e 2, 3. Nesse caso, o índice em comum é 3, né? Porque a gente está tratando de 1, 3 e 2, 3. E ele vai ser nomeado com os índices que não são esse índice em comum. Ou seja, 1 e 2, nesse caso, né? O índice comum é 3 e os outros dois índices que sobram são 1 e 2. Então, a gente vai vir aqui e vai nomear esse ponto como Q1, 2, certo? Cada quadrilátero vai ter 2 pares de lados opostos, então vou esconder aqui essas retas e vou gerar as outras 2 retas, o outro par de retas, que seria esses 2 pares, ou esse par de lados opostos, e eles vão se encontrar. A gente vai marcar o encontro dessas retas. Como o ponto ficou azul, eu sei que eu não marquei direito, eu não cliquei direito, então eu vou voltar e clicar de novo na interseção até que o ponto fique cinza. E eu vou renomear esse ponto para ponto Q, e os índices vão ser, então vamos olhar aqui para esse lado, formado pelos índices 1, 4 e 1, 3. O índice em comum é 1, então a gente vai usar os índices 3 e 4 para nomear esse ponto Q. Então, seria o ponto Q, 3, 4, certo? E essa numeração vai ser importante mais para frente na hora de analisar o defeito de ramificação. Definimos os 2 pontos Q para esse quadrilátero e vamos definir mais 2 pontos Q para cada um dos quadriláteros de polos imagem. Então, agora eu mostrei o quadrilátero de polos imagem 2 e eu vou definir mais 2 pontos Q. Então, vou selecionar aqui a ferramenta de reta, lembrando sempre de tomar cuidado para usar realmente os lados opostos, né? Acho que talvez aqui fique fácil, só esconder esses pontos aqui só para eu conseguir marcar a interseção. Já mostro eles de novo. E esse ponto B aqui vai começar a ficar uma bagunça de etiquetas, né? A gente vai nomear para ponto Q, formado pelos lados 1, 2, 1, 3. Índice em comum é 1, os índices que sobram são 2 e 3. Então, seria o ponto Q, 2, 3. E a gente faz a mesma coisa para o outro par de lados opostos. O outro par de lados opostos, então eu já ia aqui estender a reta, né? A gente poderia estender a reta, mas não precisa estender a reta porque ela já se cruza
dentro do próprio quadrilátero, né? Então a gente vai selecionar aqui a gente poderia colocar retas, só que elas se cruzariam aqui onde a gente já está vendo essa interseção. E essa interseção, então, por exemplo, um dos lados que formou foi esse lado aqui. Os índices são 1, 2 e 2, 4. Então o índice em comum é 2 e os outros são 1 e 4. Então vou vir aqui nesse e chamar de Q 1, 4. E por fim fazer a mesma coisa com o último quadrilátero de polos imagem. Tá começando a ficar um pouquinho poluído, mas não tem problema, a gente já vai se livrar desses pontos. A gente vai estender as retas dos lados opostos. Aqui os lados opostos também tem que prestar um pouco de atenção onde que eles estão. E novamente ele vai se intersectar dentro do quadrilátero, mas a gente precisou estender uma das retas. A gente vai marcar aqui esse encontro e vamos chamar esse encontro aqui de Q. E vamos pensar, né? Então, um dos lados é o ponto P12 e P14. Então, a gente vai chamar de Q24. Vamos esconder as retas. E fazer a mesma coisa para o outro par de lados. Então, agora usando essas... Vamos pensar. Esse par de retas aqui. E definir a interseção. O que é um 3. E esconder as retas. E eu vou aqui de novo colorir os pontos Q, só para ajudar a gente a distinguir os pontos, porque a gente vai ter vários pontos que a gente vai querer mostrar ao mesmo tempo. Usei Ctrl para selecionar todos os 6 pontos Q ao mesmo tempo. E vou clicar aqui na lata de tinta e escolher uma cor parecida com a que eu usei no vídeo. Talvez essa aqui. Certo. Então, vou esconder aqui esse quadrilátero de polos. Vou aproveitar também e colocar uma caixa para os pontos Q. Selecionar os 6 pontos Q. 1, 2, 3, 4. Falta esse. E falta esse. A gente tem uma caixa que esconde os pontos Q. E a gente pode ver, se eu voltar a mostrar aqui a curva de pontos de círculo, que todos os pontos Q estão sobre... Deixa eu usar uma outra cor aqui, porque eu acho que esse amarelo aqui está muito fraquinho. Então, todos eles caíram sobre a curva de pontos de círculo, isso já era esperado. Eu só escondi mesmo para... Só escondi mesmo para que a gente não ficasse se atrapalhando aqui para encher a interseção com essa curva aqui nos atrapalhando. Então, encontramos os pontos Q. E da mesma forma, a gente vai fazer um processo bem análogo, usando os mesmos quadriláteros, para achar os pontos T e U. Então, assim como os pontos Q a gente usava os lados opostos, estendendo, né, essas retas, aqui para achar os pontos T e U, a gente vai simplesmente encontrar o ponto médio. Eita, cliquei fora. A gente vai encontrar o ponto médio de cada um desses lados. E a gente vai marcar aqui circunferências cujo diâmetro sejam os próprios lados, certo? Acho que aqui eu me adiantei, eu vou fazer um par de cada vez. Eu quis já marcar 2 pares de uma vez só. Vamos começar marcando só esses 2 lados opostos. Então, peguei aqui um dos quadriláteros de polos imagem. Achei 2 lados opostos e vou traçar círculos que tenham como diâmetro esses lados opostos. E eu vou marcar onde esses círculos se intersectam.
Aqui, como vocês podem ver, esses círculos definidos pelos lados opostos não. Já que os dois círculos que a gente gerou definem interseções, então lembrando os lados que definiram esses círculos foram esses aqui que eu acabei de selecionar, e a gente pode. Lembrando que não importa a ordem, qual desses pontos que é T, qual desses pontos que é U. Aqui, novamente, a gente pode olhar para os lados que formaram cada um desses círculos. Então, a gente olha aqui para o lado cujo círculo correspondente tem o diâmetro, como esse lado, né? Então, aqui, como a gente pode ver, mais um par de lados que não definiram nenhuma interseção. E o que aconteceu aqui de um par ter interseção e outro não ter para cada um dos círculos foi quase que uma coincidência, porque podem haver casos onde todos os. Né, onde tem todas. Certo? Então, aqui, eu espero que vocês não estejam incomodados com isso. Eu estou acelerando bastante o vídeo, porque tem várias dessas partes onde eu fico aqui colorindo os pontos e movendo os rótulos. E vocês estão vendo eu fazendo, só não preciso explicar em tempo real e vocês perderem esse tempo. Então, com os pontos Q, T e U definidos, a gente pode fazer análise de defeito de ramificação. Essa análise de defeito de ramificação, eu explico ela com calma no vídeo teórico ali do 4PFS. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho prático, no sentido de que eu vou fazer com vocês em tempo real, mas o exemplo é exatamente o mesmo, então se não ficar tão claro essa explicação aqui que eu vou fazer numa planilha, vocês podem voltar no vídeo e ver a versão ali onde eu deixei editadinho. Aqui seria mais para vocês verem como vocês poderiam fazer enquanto estiverem fazendo aqui essa análise. Então, o primeiro passo é definir um sentido, né, onde a gente vai fazer essa análise. No caso, eu vou pegar aqui da esquerda para a direita, acompanhando a curva nesse sentido aqui, e a gente vai listar todos os pontos em ordem. Então, aqui seria... vou passar aqui para essa planilha e vou listar. Já volto. Tá, eu esqueci de gravar a tela da planilha, então estou regravando aqui, mas o ponto desse trecho é mais mostrar para vocês como vocês podem fazer essa análise numa planilha de uma forma fácil. A análise mesmo já foi feita no vídeo da teoria, então aqui não é para ter tanto mistério. Então a gente começa listando todos os pontos Q, T e U na ordem que a gente encontra eles. Então aqui é a figura da nossa análise no GeoGebra, e a gente escolhe uma direção para começar a contar. Então, por exemplo, aqui a gente vai contar da esquerda para a direita
e vai enumerando os pontos Q, T e U que a gente encontra. Então a gente começa pelo ponto Q34, Q24, Q14, T34, assim por diante até o final. O último ponto aqui nesse caso é o ponto U14, que seria esse ponto aqui, mas a gente sempre vai precisar de pontos Q nas pontas, então no caso de acabar com um ponto U assim, a gente simplesmente repete o ponto Q que estava na outra ponta. Então essa aqui seria os pontos Q, T e U na ordem, com esse detalhe aqui de colocar pontos Q na ponta. Eu aproveitei e colori para ficar um pouco mais fácil de identificar facilmente o que é ponto Q e T. E a análise do defeito de ramificação consiste em identificar quais pontos T que são pontos limite da região vetada e quais pontos que estão dentro da região vetada. E assim a gente consegue encontrar os intervalos que estão vetados pelo defeito de ramificação. Essa classificação em pontos limite e pontos pertencentes à região vetada, ela é feita baseada nos pontos Q que estão ao redor dos pontos T. Então a gente vai olhando a cada intervalo entre pontos Q, a gente verifica se tem pontos T. Então esse aqui seria o primeiro intervalo entre pontos Q que tem pontos T ou U, e a gente vai, então, vou destacar aqui essa região com um quadrado, e o que a gente faz é analisar os índices dos pontos Q vizinhos. Então a gente começa listando o índice em comum. Nesse caso o índice em comum seria 1, porque os pontos Q vizinhos são Q14, Q12. Então o índice em comum é 1. A gente lista os outros índices que estão aqui, então nesse caso é o 4 e é o índice 2. E a gente também lista o índice que sobrou. E aqui a gente formou uma espécie de ciclo. Nesse ciclo, a gente vai conseguir identificar índices que são vizinhos e índices que são opostos. Esses índices que são adjacentes, aqui no caso, né, que compartilham aqui a diagonal, eles vão ser classificados como pontos limite. Então, vou até colocar aqui numa legenda, dizer que pontos adjacentes igual a limites. E que pontos opostos são pontos dentro, são pontos pertencentes à região vetada. Então, quando a gente vai classificar esse ponto T34, a gente vai olhar os índices dele. Os índices 3 e 4, eles são adjacentes nesse ciclo. Então, a gente vai classificar esse ponto T como um ponto limite da região vetada, certo? Então, a região vetada ela pode começar pela esquerda ou pela direita, mas ela vai acabar aqui. A região, ou o ponto T2, 4, se a gente for ver os índices, são índices opostos no ciclo, e se eles são índices opostos, então esse aqui vai ser um ponto dentro da região vetada. E a gente fez a mesma análise para o ponto T1, 4. Os índices 1 e 4 são adjacentes nesse ciclo, então a gente vai classificar esse ponto aqui como um ponto limite, certo? Para classificar o resto dos pontos, a gente vai fazer análise com base em outros intervalos de Q. Então, agora a gente abandona esse ciclo que a gente estava usando para identificar e parte para outras regiões entre pontos Q. Então, a gente pode ver que nessa região não tem nenhum ponto T nem U entre esses dois pontos Q, mas entre o próximo par de pontos Q tem pontos U. Então, a gente novamente vai destacar essa região, para a gente saber de qual região que a gente está fazendo análise, e a gente faz o mesmo procedimento. Então, a gente começa listando o índice em comum. No caso aqui, o índice em comum desse par 1, 3 e 2, 3, o índice comum seria 3, e a gente anota aqui os índices 1 e 2, que seriam os outros índices. O índice que ficou sobrando é o índice 4. Logo em seguida, então, a gente vai identificar que os índices 2 e 4, eles são adjacentes nesse ciclo, portanto, isso aqui é um ponto limite, e 3 e 4 são índices opostos, então isso aqui é um ponto dentro. E aqui a gente vai, esse ciclo ele só serviu para esses dois pontos U, e a gente vai repetir a análise para esse último ponto U, que está nesse intervalo aqui de pontos Q. Então, novamente, a gente
pode destacar qual que é a nossa região de interesse. A gente vai anotar aqui que o índice em comum dessa região aqui, desse conjunto de pontos Q, vai ser o índice 3, e os índices que estão aqui na lateral são os índices 2 e o índice 4, o que está sobrando é o índice 1. E nesse caso, o par 1 e 4 é um par de índices adjacentes no ciclo, portanto, isso aqui é um ponto limite, e novamente a gente pode apagar esse ciclo, a gente não vai mais precisar desse ciclo, a gente pode apagar. E aqui a gente identificou, então, quais são as nossas regiões vetadas, porque a gente tem aqui, então, ponto limite dentro limite. Isso indica para a gente que essa região aqui é uma região vetada para o ponto B1 pelo defeito de ramificação, e essa região aqui também vai ser vetada. Então, vão ser essas duas regiões entre os pontos T34 e T14, e a região entre os pontos U24 e U14. E aqui eu mostro quais são exatamente essas regiões, né? Então, entre os pontos T34 e T14, que seria essa primeira região, e entre os pontos U14 e U24, que seria essa segunda região. E já mostro aqui no GeoGebra como que isso ficou. E voltando ali para nossa curva de pontos de círculo, então a gente consegue até usar essa ferramenta aqui de caneta para marcar então que a gente estava falando dessa região entre os pontos T34 e T14, que é o que a gente tinha visto aqui, né, entre T34 e T14, e também entre os pontos U24 e U14, então que seria aqui U24 até U14. Essas duas regiões que eu marquei aqui, eu já vou apagar porque essa marcação não fica bem estética aqui na nossa montagem. Essas duas regiões elas estão proibidas. Caso a gente posicionar o ponto B1 nessas regiões, a gente vai ter um defeito de ramificação, que é aquele defeito onde o mecanismo, se passar entre essas posições, talvez ele exista aqui na posição 1, mas ele não vai existir no meio do caminho entre a posição 1 e a posição 2, por exemplo, ou entre duas posições quaisquer. E a gente definiu, então, a região vetada para o defeito de ramificação. Próxima análise é o defeito de ordem. Para analisar o defeito de ordem, vamos começar aqui escondendo os pontos T e U para fazer a próxima análise. Vou chamar isso aqui de TU e selecionar cada um desses pontos. Então, para fazer a próxima análise, a gente já tem quase tudo pronto, que a gente vai precisar dos polos, que a gente já tem eles, só vai faltar o ponto de Ball. O ponto de Ball, outra coisa que eu não tenho decorado, eu tenho anotado aqui, vamos mostrar aqui os polos, ele vai ser definido pela interseção de duas circunferências que passam por 3 pontos. Então, estou selecionando aqui a ferramenta de círculo definido por 3 pontos. Esses 3 pontos vão ser P12, P13 e P231. Esse é um dos trios de pontos, e o outro trio é o conjunto P12, P14 e P241, certo? Então, como a gente vê, esses conjuntos, os dois envolvem P12, então P12 sempre vai ser uma das interseções, e o ponto de Ball ele vai estar na outra interseção desses dois círculos. Nesse nosso caso, o ponto de Ball está bem longe, e a gente pode vir aqui. Ele também vai pertencer à curva de pontos de círculo, a gente pode inclusive esconder ela para conseguir marcar certinho aqui a interseção das duas circunferências. E a gente vai chamar isso aqui de, pode chamar de Ball ou P-Ball, mas então a gente vai precisar desse ponto para fazer a nossa análise de defeito de ordem. E no caso aqui, a gente pode ou tirar o zoom, podemos fazer aqui um compromisso, né? Ou a gente só sabe que o ponto de Ball está para lá, mas acho que aqui vai dar certinho. Então, para fazer a análise de defeito de ordem agora, a gente vai começar realmente analisando a ordem que a gente está falando, né? Então, vou usar aqui a ferramenta de caneta. Então, a gente escolhe um sentido, por exemplo, aqui, ferramenta de caneta. Por exemplo, a gente já estava analisando da esquerda para a direita, vamos continuar fazendo isso.
Então a gente define que antes de todos os pontos, o mecanismo está andando nessa ordem 1, 2, 3, 4, certo? Isso porque a gente quer, na verdade, que a gente quer que o mecanismo, né, que aquele ponto A, como a gente via no 3PFS, ele passava o ponto AM, passava pelo ponto A1, depois pelo ponto A2 e depois pelo ponto A3. Caso haja o defeito de ordem, isso pode não acontecer. Na verdade, o nosso mecanismo ele pode querer passar, por exemplo, pela posição 1, depois pela posição 4 ou depois pela 2, sabe? Então a gente tem que garantir que isso não vai acontecer. E para isso a gente usa essa análise do defeito de ordem. Então a gente começa com uma ordem que a gente quer, que vai ser sempre 1, 2, 3, 4, né? E aí vão ter duas regras. A primeira regra é que pontos de polo invertem os índices correspondentes a eles. Assim que a gente passar por um, eu vou explicar e vai ficar mais claro. E outra regra é que o ponto de bola inverte completamente a ordem. Então, se a gente começou aqui com a ordem 1, 2, 3, 4 no menos infinito, né, lá no começo da curva, assim que a gente passar pelo ponto de bola, aqui a gente vai estar com a ordem do nosso mecanismo 4, 3, 2, 1. Ou seja, a gente inverteu a ordem do nosso mecanismo, inverteu completamente todos os índices. E quando a gente passar pelos outros pontos de polo, a gente vai inverter só os dois primeiros índices. Então, se aqui a gente tem 4, 3, 2, 1, invertendo os índices 3 e 4, a gente vai ficar com 3, 4, 2, 1. E exatamente essa ordem que vai ficar aqui depois do polo P341. Vai ficar 3, 4, 2, 1. Certo? A gente faz a mesma coisa aqui para esse polo, então invertendo os índices 2 e 4, a gente vai ficar com 3, 2, 4, 1. Certo? Então, depois desse polo, a gente vai ficar com 3, 2, 4. Aqui eu estou tendo problema com a caligrafia no mouse. 3, 2, 4, 1. Eu poderia fazer isso numa planilha, mas eu acho que isso aqui dá um pouco de didática, assim, pra gente entender o que está acontecendo. Então, agora passando pelo polo P1, 4, a gente vai inverter o 4 com 1. Então, vai ficar 3, 2, 1, 4. Então, 3, 2, 1, 4. E assim por diante. Passando pelo polo P1, 2, a gente inverte 1 com 2, vai ficar 3, 1, 2, 4. Invertendo 1 com 3, vai ficar 3, 1... Não, desculpa. 1, 3, 2, 4. E finalmente aqui invertendo 2 com 3, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4. E a gente espera que passando, né, pelo último polo, isso tem que acontecer, que a ordem volte à ordem que a gente começou, que foi 1, 2, 3, 4. Isso se a gente tiver aqui essa curva de pontos de círculo contínua, né, não tiver uma região solta, isolada ali. Então a gente acaba chegando nessas ordens, né? Então começa com 2, 3, 4, passa para 4, 3, 2, 1, inverteu tudo por causa do ponto de Ball, e cada um dos outros pontos vai inverter os seus próprios índices. Então vai ficar de 4, 3, 2, 1, passa para 3, 4, e assim por diante, né? E aí, mas aqui a gente vai estar mais preocupado com o comportamento cíclico, sabe? Então a gente já estava falando de ciclo, de analisar um ponto depois do outro. Então aqui a ordem 1, 2, 3, 4, ela é a ordem que a gente quer. Mas 4, 3, 2, 1 também a gente pode interpretar como a ordem que a gente quer, porque a gente pode olhar aqui de trás para frente, vai ficar 1, 2, 3 e 4, né? Ou a gente pode imaginar que se a gente colocasse 4, 3... 2, 1 em um ciclo, mesmo que a ordem original fosse essa aqui no sentido horário, a gente também pode enxergar aqui 1, 2, 3, 4 no sentido anti-horário. Né? Então, a gente pode continuar analisando isso. Aqui no caso, se a gente começar do 1 e partir para o 2, o próximo não é o 3, né? Ele é o 4. Então,
Então a gente vê que aqui mesmo num comportamento de ciclo, mesmo começando no 1 e indo para qualquer uma das direções, a gente não obtém essa ordem 1, 2, 3, 4. Então aqui já seria uma região vetada pelo defeito de ordem. A mesma coisa vale aqui, né? Então a gente pode começar pelo 1 e olhar para a esquerda vai para o 4, então já não seria a ordem 1, 2, 3, 4. Né? E olhando para a direita, né? Então como ele é o último, olhando para a direita seria o primeiro. É 3. Então aqui a gente também não tem, né? Então o 1 não é vizinho do 2. Então, se o 1 não é vizinho do 2, né, a gente pode escrever isso aqui como um ciclo. 3, 2, 4, 1. Então aqui a gente pode ver que em nenhum sentido desse ciclo, isso aqui vai formar a ordem 1, 2, 3, 4. Né? E para isso acontecer, o 1 precisaria ser vizinho do 2 e o 2 precisaria ser vizinho do 3. Ou seja, essa também é uma região vetada. Já essa ordem aqui, né, se a gente olhar para a direita, 1, 4, 3, 2, não está na região que a gente quer, mas se a gente olhar para o outro lado, né, começando do 1 para a esquerda, a gente vai ter 1, 2, 3, e voltando para o outro aqui, 4. Então, 1, 2, 3, 4 é a ordem que a gente quer. Então, essa região aqui, esse laço de cima, ela é permitida, então a gente pode... Marquei esse checkzinho, né? Essas aqui são regiões que a gente pode posicionar o pivô B1, que a gente não vai ter um defeito de ordem. Já aqui passando desse ponto, desse polo P1,2, a gente já vai voltar aqui para uma ordem onde o 1 é vizinho do 2, que não é vizinho do 3. Né? Então aqui não tem, não segue a ordem 1, 2, 3, 4, nem que seja num ciclo. Então podemos vir aqui e descartar essa região. A mesma coisa aqui, então olhando para o 1 não é vizinho do 2, podemos descartar essa região. E aqui a gente está 1, 2, 3, 4 realmente na ordem, então aqui é mais uma região onde é permitido. E aí a gente então obteve duas regiões vetadas, né, pelo defeito de ordem, que é essa região aqui e essa região aqui. Então a gente aprendeu a analisar defeito de ordem, e só para recapitular então as regiões vetadas, porque eu vou apagar essas anotações. As regiões vetadas pelo defeito de ordem são as regiões entre P341 e P14 e P12, P231. Caso a gente posicione o pivô B1 sobre essas regiões, o que aconteceria seria que a gente poderia partir de 1, poderia até passar por 2, mas ele não passaria por 3, ele passaria pelo 4 e depois pelo 3, ou seja, ele teria uma inversão ali da ordem que faria com que o nosso mecanismo não funcionasse. Né? A gente precisa que ele funcione nessa ordem aqui. Então essa análise é importante de fazer. E agora eu vou apagar todas essas anotações e a gente tem que lembrar quais são as regiões que estavam vetadas. Então, mais uma vez, lembrando, as regiões vetadas para o defeito de ordem são essas aqui que eu estou marcando aqui. E as regiões vetadas para o defeito de ramificação, a gente pode mostrar aqui os pontos TU e Q. Eram essas regiões, deixa eu marcar aqui com a caneta, eram essas regiões aqui. Então a gente vê que a gente pode posicionar o ponto B nessa região aqui antes do primeiro ponto P. A gente pode posicionar essa alça, a gente pode posicionar depois. Quando posicionar nessa região pequenininha ali, entre onde acaba um defeito de ordem e começa o defeito de ramificação. São todas regiões onde a gente pode posicionar o ponto B1. E nesse caso aqui, nesse semestre, tinha uma restrição para onde a gente podia posicionar o ponto B1, tinha uma caixa assim. E aí a gente sabia que a gente devia posicionar aqui sobre essa alça. Não lembro se pegava essa região aqui. Mas então... E aí também a gente sempre, na hora de posicionar, a gente vai sempre estar preocupado com a qualidade de transmissão, com essas métricas que determinam o quão viável que vai ser o nosso mecanismo. Então eu vou marcar aqui já esse ponto ali, que vai ser o ponto B1.
apagar esses traços, porque a gente já sabe, né, que ele tem que estar ali nessa região. E vou esconder aqui os outros pontos, então, que a gente usou como auxiliares. O GeoGebra está com esse problema aí que quando mexe o zoom, ele mexe o ponto, e isso é um problema. Mas vamos tocar em frente porque eu não sei como resolver esse problema, certo? Então, escolhemos os pontos B1, e agora para encontrar, seguindo ali a ordem do que faria no 2PFS, para encontrar o ponto B2, a gente usaria os ângulos θ2, θ3, θ4 para encontrar os pontos B2, B3 e B4. E é bem isso que a gente vai fazer. Então, vou marcar aqui. Então, lembrando, esses ângulos θ2, θ3 e θ4, eles usavam os polos P12, P13 e P14, e eles definiam essa abertura aqui, C1, P12, C2, C1, P13, C3 e E aí, para encontrar os pontos B2, B3 e B4, a gente primeiro analisava o sentido da rotação, né? Então, se a gente for ver o ponto C1, ele rotaciona em relação ao ponto P12 no sentido anti-horário por esse ângulo θ2. Então, o ponto B1 também vai rotacionar em relação ao polo P12 no sentido anti-horário pelo mesmo. O ponto B3. E aqui eu usei a mesma técnica que a gente tinha usado no 2PFS, mas a gente também poderia ter usado a mesma técnica que a gente usou no 3PFS, com um ponto cardinal. O único detalhe é que a gente precisaria usar 2 pontos cardinais. Então, eu particularmente acho esse jeito mais fácil para o 4PFS. No 3PFS o ponto cardinal ele é bem prático, mas aqui para gerar 2 eu prefiro usar esse método dos ângulos. Tendo achado os pontos B1, B2, B3 e B4, a gente consegue encontrar o centro deles, né? Então, a gente usa a ferramenta de círculo definido por 3 pontos. E aqui o que acontece é que o círculo é sempre definido por 3 pontos, mas a gente quer que ele passe por 4 pontos. Então, por isso que a gente precisou fazer toda essa receita, né? Para que a gente encontrasse 4 pontos que passassem por um círculo, ou seja, a gente tem uma restrição aqui a mais, né? No 2PFS, o B0 ficava solto, a gente tinha muita opção para o B0. No 3PFS, o B0 ele era simplesmente definido, a gente marcava B1, isso definia um B2 e B3, e a gente podia, e o B0 estava definido, e aqui a gente colocou uma restrição para o B1, para que o B4 também fizesse parte desse círculo, certo? E desse jeito a gente gera aqui o ponto B0. E a partir de agora, volta a ficar parecido. Então, a gente desviou do que a gente estava acostumado no 2 e no 3PFS, gerando essa curva de pontos de círculo. Então, a gente começou com os quadriláteros de polo, que a gente precisou deles para gerar a curva de pontos de círculo.
A gente também precisou deles para analisar defeito de ramificação e de ordem. De ordem não, mas a gente também... Então a gente analisou defeito de ramificação, a gente analisou defeito de ordem. Tô só listando, né, tudo que a gente desviou do 3 PFS, mas só para não parecer que a gente está fazendo uma coisa completamente nova, agora a gente volta pro feijão com arroz. Vai estar um pouco mais complicado, mas a lógica é a mesma. Então a gente só adicionou, assim como do 2 para o 3, a gente só adicionou o diagrama de círculos, aqui a gente adicionou mais algumas coisas, mas elas dizem respeito principalmente a essa restrição do ponto B1 e BA1 e aos defeitos de ramificação e de ordem. Então agora que a gente definiu os pontos B, a gente pode usar a caixinha aqui para eles, né? Mas o próximo passo seria as retas de Filemon, que a gente já está acostumado. Aqui a gente pode fazer assim. As retas de Filemon que a gente já está acostumado, e aqui a única diferença é que a gente vai ter um ângulo a mais para se preocupar do que em relação ao 3 PFS. Então agora, como a gente lembra do 3 PFS, os ângulos Ψ1, Ψ1, Ψ2, Ψ3 e Ψ4, para as retas de Filemon, eles são gerados usando essas aberturas B0, B1, C1, B0, B2, C2, B0, B3, C3 e B0, B4, C4. A gente nomeia esses ângulos aqui usando a convenção, então, que seria Ψ1, Ψ2, Ψ3 e Ψ4. Eu vou selecionar esses 4 ângulos segurando Ctrl. Vou clicar com o botão direito aqui em configurações e exibir só o nome. Apesar de que a gente nem precisaria do nome, a gente já sabe onde que eles estão definidos. Talvez só para o relatório seja bom deixar aqui bem mostrado. Mas então a gente não está mais interessado nesses ângulos Ψ1, Ψ2, Ψ3 e Ψ4, e sim nas diferenças, né? Então já vou definir aqui as diferenças que a gente está acostumado. Certo? Então definimos aqui as diferenças Ψ12 igual a Ψ2 menos Ψ1, Ψ13 igual a Ψ3 menos Ψ1 e Ψ14 é igual a Ψ4 menos Ψ1. Eu espero que vocês entendam aqui por que eu estou acelerando, né? Acho que fica menos maçante, por mais que eu estou pulando, né? Isso aqui era para ser mais detalhado, mas acho que vocês pausando e olhando com calma aqui o que eu faço acelerado, vocês conseguem, acho que ficar mais atentos do que se eu ficasse falando por 2 horas. Então, que infelizmente, a gente acaba tendo que gastar esse tempo com o 4PFS aqui para fazer do zero. Então, a gente definiu aqui essas diferenças Ψ12, Ψ13 e Ψ14, e a gente vai fazer então aquele mesmo esquema de girar. Então, a gente primeiro define qual que é o sentido que a gente vai girar, né? Então, aqui se a gente for ver a rotação de 1 para 2, para 3, para 4 está no sentido anti-horário. Então, aqui a gente vai girar o ponto B0 em relação ao ponto B1 no sentido horário, que é o sentido oposto ao sentido de rotação do nosso mecanismo. Então, isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui ângulo com amplitude fixa, em algum lugar aqui, ângulo com amplitude fixa. A gente vai girar B0 em relação a B1 pelo ângulo Ψ12 no sentido horário, né? E esse vai ser o ponto B0', B0', e a gente faz isso mais 2 vezes. Então, rotacionando o ponto B0, eu não nomeei direito. Eu usei o ângulo. Será que eu consigo? Era para nomear o ponto B0
linha. E a gente vai fazer isso mais 2 vezes. Então, rotacionando aqui o ponto B0 em relação ao ponto B1, pelo ângulo psi 1,3, no sentido horário também. Vamos renomear esse ponto aqui para B0, 2 linhas. E a gente faz a mesma coisa com o quarto ângulo, abrindo de B0 em relação a B1 por psi 1,4 no sentido horário, gerando ponto B0, 3 linhas. E aqui notem que esses 3 pontos eles foram girados para o mesmo lado, né? Isso aconteceu porque essas 3 diferenças eram positivas, né? Então era 17, 45 e 90. Todas elas eram positivas, todas elas giraram no sentido horário. Então, lembrando aqui que independente de qual ponto que é qual, aqui a gente já não presta mais atenção em qual que é qual, a gente só está interessado na maior abertura, né? Então, aqui se a gente for traçar cada uma das retas, né? B1, B0, B1, B0', B1, B0, 2... Voltar aqui. B1, B0, 2 linhas e B1, B0, 3 linhas. Então, a região vetada é todo esse leque aqui que acabou de abrir. Então, a gente vai sempre prestar atenção nas retas que estão do lado de fora. Então, aqui, talvez para mostrar também para vocês um jeito que vocês podem fazer sem aquele truquezinho para deixar colorido, até porque ele começa a ficar pesado aqui com muitas retas, a gente pode vir aqui, eu estou segurando Ctrl para selecionar todas as retas, a gente pode colorir de vermelho, colocar aqui pontilhado, e quem sabe essa reta aqui do B1 até o B0, que era a linha central que gerou as rotações, a gente deixa ela contínua. E aí isso porque aqui já está começando a ficar meio ambíguo, né? Qual região, quando ele era mais apertadinho, quando esse ângulo aqui era menor, ficava mais fácil de ver. Aqui, como ele está meio aberto, fica até difícil de saber qual dessas regiões que está vetada. Então, como a gente sabe que essa aqui era a reta B1 até B0, e a gente rotacionou todos esse ângulo, todos no sentido horário, porque a gente viu aqui, a gente olhou para esses ângulos, viu que todos eles eram positivos. Então, o que a gente pode fazer é marcar um polígono mesmo. A gente vem aqui, marca um polígono nessa região que a gente sabe que está vetada, e isso ajuda a gente a identificar, né? Então, a gente pode vir aqui, marcar desse jeito, e a gente vem e pode colorir. E agora, para saber qual que é o vermelho? Acho que é esse aqui. E eu vou vir também esconder esses pontos. Estou clicando com todos com o botão direito. Configurações. E estou desmarcando a caixinha de exibir objeto. Também vou usar aqui essa ferramenta de exibir e esconder os rótulos. Estou apagando os rótulos que a gente não está interessado. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Então aqui fica um pouco mais claro, né? Quais são, talvez se eu mostrar aqui de novo, esses pontos só para a gente aumentar essa região. Então aqui está bem claro qual que é a região vetada pelas retas de Filemon. Vou voltar a esconder esses pontos. E vou usar uma caixinha daquelas para definir aqui esse objeto da reta de Filemon. E aqui no 4PFS eu estou abreviando tudo. Então, definir, selecionar aqui o polígono e selecionar também essas retas. Beleza, então aqui a gente tem a região vetada pelas retas de Filemon. E lembrando então que a gente fez isso para poder escolher
o ponto A1 e evitar o defeito de ramificação. E de ordem também. Então a reta de Filemon aqui serve para os dois. O ponto A1 ele deve ser escolhido sobre a curva de pontos de círculo, assim como o ponto B1. Aqui, quando eu dou zoom, esse ponto B1 fica se mexendo. Então eu vou selecionar aqui um ponto sobre a curva de pontos de círculo. Lembrando que a gente quer que ele fique meio longe das retas de Filemon, mas aqui está um pouco mais apertado, a gente está começando a ter mais restrições. Eu vou nomear esse ponto aqui como A1. E beleza, então tendo escolhido o ponto A1, a gente não precisa mais ver aqui as retas de Filemon e também não precisa mais ver os pontos B. E os pontos, também não precisamos mais ver a curva de pontos de círculo. E os pontos A2, A3, A4 e A0, a gente vai gerar eles da mesma forma que a gente gerou os pontos B2, B3, B4 e B0. Então a gente já tem aqui os ângulos θ 1,2, θ 1,3 e θ 1,4. Eu vou voltar aqui na janela de álgebra para mostrar eles. Isso aqui a gente acaba ficando... É um pouco confuso, né? Ficar com tanta variável. Mas a gente poderia encontrar de novo. Mas aqui a gente já tinha encontrado esses ângulos θ 1,2, θ 1,3 e θ 1,4. E a gente pode gerar... vamos mostrar aqui os pontos, né? P12, P13 e P14. E a gente sabe que a gente precisa girar o ponto A1 em relação ao polo P12 pelo ângulo θ12 no sentido anti-horário, que é o sentido da rotação aqui do nosso movimento, é o sentido que vai de C1 para C2, e a gente faz isso com as posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4. E assim como no caso do B1, aliás, do B1, B2, B3 e B4, a gente vai usar uma circunferência e encontrar o centro dessa circunferência para determinar o ponto A0. A gente vem aqui no ponto médio, ou centro, e esse ponto aqui, ele é o ponto B0, A0, desculpa. A0. A gente pode esconder esse círculo. E aqui a gente acabou a nossa síntese 4PFS. Então a gente determinou todos os pontos A, todos os pivôs da barra de entrada, que eu vou criar aqui uma caixinha para eles agora. A1, A2, A3, A4 e A0. A gente criou. A gente criou todos os pontos B. Isso define completamente a nossa síntese 4PFS. E, mais uma vez, como a gente vinha fazendo no 2, no 3, no PFS, a gente também, esses pontos aqui, eles parecem mais bagunça pra gente, e o que vai dar uma melhor visão de como que está o nosso mecanismo é criar, fazer aqui uma simulaçãozinha de como vai ser o nosso mecanismo. E o procedimento é exatamente o mesmo. Então eu só vou fazer aqui, não preciso ficar explicando. Vocês podem voltar nos outros vídeos para ver a explicação ou só ver eu fazendo isso aqui agora.
E aqui a gente tem uma síntese, tem a síntese 4PFS, que seria aqui a simulação do que acontece. Então a gente pode ver que conforme AM passa sobre A1, BM vai passar sobre B1, conforme AM passa sobre A2, BM passa sobre B2, AM sobre A3, BM sobre B3, AM sobre A4, BM sobre B4. Então a gente vê que está completa aqui a síntese 4PFS, e adicionalmente a gente poderia mostrar que esse trecho da barra acopladora acompanhando o movimento. Então, eu acho que é uma coisa interessante de eu mostrar, mostrar a barra acopladora seguindo o mecanismo. Talvez eu devesse ter mostrado nas duas sínteses anteriores, 2 ou 3 PFS, mas agora já foi. Eu vou mostrar nessa. Talvez tenha sido melhor, que fica menos carregada as anteriores, fica mais curtinho, e eu deixo esse vídeo que já vai ser gigantesco para mostrar isso. Então, o conceito é bem parecido com a gente gerando esse mecanismo M aqui. Então a gente vai simplesmente usar o fato de que os comprimentos, né, as distâncias, né, a distância de C1 até A1 e de C1 até B1, ela é constante em qualquer orientação. Então a gente vai encontrar CM a uma distância de AM igual à distância A1C1. E a mesma coisa vale para C1 vai estar sobre, ou CM vai estar sobre um círculo com centro em BM e raio igual à distância de B1 até C1. Então eu vou fazer isso com vídeo acelerado, vocês podem ir acompanhando. E esse último polígono aqui que eu adicionei, ele foi mais estético, só para mostrar aqui que isso realmente é um corpo rígido, é um corpo onde as distâncias se preservam. E aqui a gente vê realmente, talvez, eu acho que tem, às vezes pode ficar dúvida do que a gente realmente está fazendo, do que significa tudo isso. Então, talvez uma montagem assim facilite a gente entender o que os pontos A e B têm a ver com os pontos D e C, né? Então aqui a gente está realmente mostrando que a barra acopladora, que é essa barra entre AM e BM, ela não tem esse formato reto, né? O ponto AM ele é uma junta e o ponto BM é uma junta. E essas juntas fazem parte de um corpo. Esse corpo tem volume, tem massa, né? Enfim. Então, e esse volume, esse elo, esse corpo, ele passa pelos pontos e ele carrega também os pontos C e D. Então, basicamente essa síntese 4PFS. A gente está... Podemos voltar a ver aqui, então, sempre usando aquele princípio de quando A passa por A1, B passa por um B1, e assim para todas as posições 1, 2, 3 e 4, e conforme a gente faz isso, os pontos C e D também passam pelas posições 1, 2, 3 e 4. Então, essa é a síntese 4PFS. Eu espero que tenha dado para acompanhar. Qualquer coisa vocês podem me contactar no horário de monitoria. E eu ainda vou gravar mais um vídeo dizendo respeito a um mecanismo auxiliar, que ele é um mecanismo biela-manivela,
e ele serve para a gente acoplar um motorzinho, e esse motorzinho ele produz essa oscilação que eu estou produzindo agora. Então, para essas sínteses 4 PFS, muitas vezes a gente está interessado em uma oscilação, né, em um intervalo específico. A gente não está interessado que a barra de entrada dê uma volta completa, né? Isso, na nossa aplicação, muitas vezes, ou quase sempre, nunca vai fazer sentido. Então, para isso, às vezes é bacana a gente adicionar ali um mecanismo auxiliar, um mecanismo 4 barras biela-manivela, que tenha como entrada uma oscilação de 360 graus e produza como saída essa oscilação que a gente busca. Então é isso. Espero que tenham aproveitado esses vídeos e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!